Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror e suspense chamado A Prisioneira. O filme começa com uma garota presa entre paredes. Em seguida, cimento começa a ser derramado sobre ela por todos os lados. A menina não pode fazer nada, ela foi enterrada viva. O filme corta para 15 anos depois. Sam acaba de se formar na faculdade de engenharia. Durante uma festa de formatura, seu pai, dono de uma empresa de demolição, lhe dá 2 presentes. O primeiro se trata de um projeto em sua empresa de demolição totalmente sob responsabilidade dela. Se for bem sucedida, ela deixará de ser funcionária e se tornará sócia. O outro presente é uma viagem de 3 semanas na Europa para 2 pessoas. Acontece que esse projeto envolvia um gigantesco edifício localizado no meio do nada. A garota é obcecada por demolição de estruturas. O edifício foi concebido por Joseph Malestraza, que foi um arquiteto excêntrico obcecado por arquitetura egípcia. Sam chega ao prédio de Malestraza e é saudada por Mary, a zeladora. Ela mora com seu filho Jimmy, que é um garoto, digamos, diferente. Sam diz a Mary que é da companhia de demolição e ficará em um dos apartamentos do prédio. Jimmy leva as malas para seu apartamento e explica as regras do prédio. Ela deve ficar longe do 8º andar, pois é o andar de Malestraza. Ela também não pode ir ao telhado porque é muito perigoso. Depois de tomar um banho, Sam conversa com Mary e pergunta a ela quantas pessoas ainda moram no prédio. Mary responde que apenas 4 pessoas vivem lá. A mulher pergunta a Sam se ela conhece a história do prédio. Sam responde que não e questiona o porquê. Mary apenas responde que então é melhor que ela não saiba e apenas faça seu trabalho. No dia seguinte, Sam se prepara para analisar a estrutura do prédio. Ela é responsável por fornecer um relatório sobre quanta dinamite será necessária para demolir o prédio. Ela também deve determinar os melhores pontos de ruptura e tipos de explosivos. Enquanto examina a estrutura, a mulher percebe uma diferença de 5 metros entre 2 pilastras que não apareciam na planta do prédio. Um pouco depois, ela vai a um mercadinho e aproveita para usar um computador para pesquisar a história do prédio na internet. Ela descobre que em 1993 houve uma série de pessoas desaparecidas. Quando eles finalmente foram encontrados, algo horrível também foi descoberto. 16 pessoas, homens, mulheres e crianças, foram lacrados em pequenos compartimentos no edifício. Em seguida, foram preenchidos com concreto líquido. Uma das vítimas foi o próprio arquiteto, Malestraza. Um trabalhador da construção civil foi inicialmente culpado pelos assassinatos, mas depois considerado inocente, deixando os crimes sem solução e o assassino desconhecido. De volta ao prédio, Sam novamente marca os melhores pontos de ruptura para a demolição. Ela se assusta quando um homem corre em sua direção carregando um machado. Acontece que esse homem é um dos inquilinos que ainda vive no prédio e se recusa a sair. Ele está descontente com a destruição do edifício. À noite, Jimmy secretamente leva Sam para o 8º andar, o andar proibido. Jimmy conta a ela sobre Malestraza, o arquiteto do prédio que morreu dentro das paredes. Ele entra em uma sala e mostra a ela a parede onde o corpo de Malestraza foi encontrado. Quando seu corpo foi encontrado, seu rosto estava desfigurado por causa do cimento, tornando-se irreconhecível. A mãe de Jimmy, Mary, foi quem finalmente conseguiu identificá-lo. Jimmy também a informa que das 16 vítimas havia uma criança chamada Julie. Ela era a criança mostrada no início do filme. Além disso, Jimmy diz a ela que seu pai também foi uma das vítimas. Ele mostra a ela a parede onde seu próprio pai foi encontrado. Do nada, Jimmy toma a lanterna da mão de Sam e sai correndo. Com as luzes apagadas, Sam acaba caindo e machucando a perna depois de entrar em pânico na escuridão. Jimmy volta e a encontra, levando-a para o quarto dela. Mais tarde, ele lava seu ferimento e começa a acariciar sua coxa. Ela o manda parar com essa sem-vergonhice e o garoto vai embora. À noite, Sam, que está se olhando no espelho, vê o vidro atrás dela tremendo violentamente. Ela tira o espelho do lugar e vê sangue escorrendo do buraco na parede. De repente, Sam é imediatamente puxada contra a parede por braços e ela acorda, percebendo que agora está presa dentro da parede como a garota do início do filme. Um momento depois, o cimento começa a cair sobre ela da mesma maneira. Quando Sam começa a gritar, ela acorda de seu sono. Tudo foi um pesadelo. Como não consegue mais dormir, ela vaga pelo apartamento. Do nada, algo aparece bem na frente dela. No entanto, era apenas o namorado dela, Peter.
Ele quis fazer uma surpresa. Sam leva Peter para dar uma olhada no prédio. Eles vão secretamente para o 8º andar. Os dois descobrem lá uma passagem secreta no chão que definitivamente não estava na planta do prédio. Sam desce pela escada e vê que ali naquela passagem qualquer um pode observar todos os apartamentos por dentro secretamente. Sam então percebe que Jimmy estava a espionando enquanto ela tomava banho. Ela fala com Mary a respeito disso e Jimmy, sentindo-se envergonhado, vai embora. Em seguida, Mary conta uma história sobre como Malestraza havia dado o apartamento para ela e seu marido porque ele era um escritor e esse prédio seria o melhor lugar possível para alguém querendo escrever um livro. Mais tarde naquela noite, Peter acha que eles devem viajar amanhã para se distrair de toda essa loucura. Sam concorda com ele. Do nada, os dois começam com a sem-vergonhice e Jimmy escuta tudo pelas paredes, ficando com ciúmes dela. Na manhã seguinte, Sam encontra o corpo do cachorrinho sem vida no quarto com o nome de Julie. Ela e Peter acham que Jimmy foi o culpado, porém o garoto nega. Mais tarde, Sam prepara um relatório sobre a quantidade de dinamite necessária para demolir o prédio. Antes de sair, Jimmy pede desculpas a ela por espioná-la. Ele então dá um presente para Sam. Era o diário de Malestraza, o arquiteto do prédio. Ao ler o diário, Sam percebe que deve haver um grande espaço aberto no centro do edifício. Sam diz que se Malestraza se inspirou nos egípcios, então provavelmente existe uma abertura no telhado que proporciona a luz do sol ao porão do prédio. Jimmy vai até o telhado para procurar essa abertura para o espaço escondido. No entanto, ele não retorna. Sam e seu namorado então vão procurar por ele. Eles descobrem um enorme fosso no centro do edifício. Os dois ouvem Jimmy chamando lá de dentro, dizendo que caiu e está sangrando. Sam faz seu namorado baixá-la até o fundo em uma corda. No início, tudo corre bem, sem problemas. Mas de repente, alguém acerta Peter com uma espécie de arpão. O homem morre sangrando bem na frente de sua namorada, que fica aterrorizada. Sam acaba caindo no fundo do fosso. Mais tarde, ela acorda. Surpreendentemente, ela não está sozinha lá. Existe mais uma pessoa com ela. Para sua surpresa, aquele homem misterioso é Malestraza, o arquiteto que ela pensou estar morto enterrado nas paredes. Acontece que ele esteve preso lá o tempo todo. O homem tem um rádio em suas mãos. Na gravação do rádio há a voz de Jimmy pedindo ajuda. Em outras palavras, a voz que Sam ouviu antes foi pré-gravada pelo próprio Jimmy. Em seguida, Jimmy aparece lá em cima e joga uma carta para ela. Nessa carta, o garoto diz que irá mantê-la lá embaixo até que ela aprenda a amá-lo. Ele também diz que se ela não obedecê-lo, será morta por ele da mesma maneira que ele tirou a vida de seu cachorrinho. Jimmy então envia o relatório de demolição de Sam para seu pai e afunda o carro dela em um lago. Tudo isso foi feito para criar a percepção de que Sam não voltou para casa porque ela saiu de férias com o namorado. De volta ao fosso, Malestraza revela algo chocante a Sam. Ele diz que foi o mentor dos assassinatos das 16 pessoas que foram encontradas sepultadas nas paredes. Segundo ele, um operário nunca seria capaz de orquestrar tal plano. Malestraza acredita que o segredo da longevidade dos antigos monumentos egípcios é que realizavam rituais durante a construção que envolviam enterrar vítimas vivas dentro das paredes. Ele queria que seus edifícios durassem para sempre, então enterrou pessoas vivas dentro de suas paredes. O filme corta para Mary comemorando o aniversário de casamento. Descobrimos que, como um ato de vingança, ela decidiu manter Malestraza trancado nesse fosso para sempre como um prisioneiro. Mary também enganou a todos ao identificar o corpo de outra vítima como sendo de Malestraza. Todos acreditaram naquela mentira e pensaram que Malestraza havia morrido, o que permitiu que ela pudesse manter o próprio Malestraza como seu prisioneiro. Após essa revelação chocante, Jimmy aparece e envia uma fita cassete. Malestraza toca essa fita e Jimmy diz que quer ver Sam e ele dançando. O arquiteto diz a ela que eles precisam obedecer a ordem de Jimmy. O garoto pode ser muito cruel e imaginativo se eles desobedecerem às suas ordens. Sam então concorda em dançar. Porém,
Porém, quando Jimmy diz a eles para se beijarem, ela se recusa. Malestranza a puxa para perto e a força a beijá-lo. Depois de alguns segundos, Jimmy diz a eles para pararem e ameaça Malestranza a não tocar em Sam novamente. Como um presente por sua obediência, Jimmy envia uma cesta com comida, água e um rádio de comunicação. Ele diz a Sam para manter o rádio com ela para que eles possam conversar. Mais tarde, Mary sobe ao telhado. Sam grita imediatamente pedindo ajuda a ela. Mary fica muito surpresa ao ver Sam no buraco com Malestranza. Com raiva, ela diz a Jimmy que o lugar era para o arquiteto, não para mais ninguém. Ela percebe que Sam deve ficar no buraco com Malestranza, senão ela vai contar tudo para a polícia e eles vão levá-la presa, o que fará Jimmy se tornar um órfão. À tarde, o pai de Sam e sua equipe de demolição que receberam o relatório dela chegam no prédio. Eles então começam a preparar os explosivos. Sam ainda está presa no buraco com Malestranza. Ela continua a tentar seduzir Jimmy na esperança de que ele a liberte e a salve da explosão. No entanto, seu esforço foi em vão. Vendo isso, Malestranza diz a ela para economizar energia e bate nela com uma pedra, desmaiando-a. O homem então cava uma tumba que ele projetou com vários tubos conectados ao tanque que será enchido de cimento. Malestranza acredita que quando a equipe de detonação tentar derrubar o prédio, ele não será destruído se outra pessoa for enterrada. Ele decide se sacrificar para salvar seu prédio. O homem então pede a Sam para matá-lo. Ela finalmente o mata depois de algumas provocações e ele agradece depois que cai em sua tumba e começa a se encher de cimento. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Mary está mantendo Jimmy calmo enquanto eles montam e começam a instalar os explosivos. Quando a contagem regressiva se inicia, Jimmy começa a mudar de ideia. Ele grita o nome de Sam e corre em direção ao prédio. O pai de Sam manda pararem a contagem regressiva. No telhado, Jimmy olha para baixo e o pai de Sam pergunta o que ele fez. Jimmy então se joga no fosso e perde sua vida ao cair ao lado de Sam. A garota então é retirada do buraco e colocada em uma ambulância. Mary é presa por estar envolvida no sequestro de Malestranza. No final do filme, Sam narra que Malestranza construiu 27 edifícios e que eles ainda estão todos de pé. Ele considerou esse prédio como sua obra-prima. O homem não queria que fosse demolido e até se sacrificou para salvar o prédio. Portanto, em sinal de respeito, esse prédio não será demolido e permanecerá como seu legado. Obrigado por assistir. Até o próximo.